E de lá para cá, todas essas cobranças, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro fevereiro, e fevereiro. E a multa de 20%. E agora eles efetuaram um cancelamento de 20%. É, isso, exatamente. Eles efetuaram o cancelamento em fevereiro. A Ronda do Consumidor está em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. O bairro é o Castelo. O Castelo fica na região da Pampulha. Castelo, Ouro Preto. Enfim, ao meu lado está o Pedro Silvério, consumidor de uma academia, Contorno do Corpo. Segunda vez que vamos gravar nesta rede. O Pedro contratou a academia no ano passado para fazer musculação, certo? Exatamente. Perfeito. E aí assinou um contrato. Gente, vocês vão ter aí quase que um déjà vu, ou déjà vu, como algumas pessoas pronunciam. Vai parecer a mesma reportagem que já gravamos. Ou seja, o Pedro procurou a rede, disse que não queria mais continuar com o contrato. E o que aconteceu depois disso, Pedro? Então, depois que eu entrei em contato com a academia, de cara já me informaram a multa contratual de 20%. Por acompanhar o trabalho da equipe, da Ronda do Consumidor, eu estava ciente do que é o correto, né? E me recusei de imediato a fazer o pagamento dessa multa. Sim. Solicitei que verificasse com o setor responsável o que poderia fazer no caso. Desde então, aquela mesma conversa que fazem todas as reportagens. Ah, você assinou o contrato, então você está de acordo com a multa. Eu falei, não, mas o contrato tem que estar de acordo com a lei também. Isso. E aí, desde então, houve negativa por parte da academia. Eu procurei a equipe para me ajudar, já que eu não consegui ir direto com o estabelecimento. Perfeito. E aí, mandaram um e-mail para ele, a senhora Marcela mandou e disse que era um prazer atendê-lo. Só que lá na frente ela fala que a lei não estabelece em números o valor limite. E as decisões judiciais têm imposto reduções para 20% do valor. Então, a lei de usura é o quê? Porque o artigo 9º da lei de usura, que não está revogado, o artigo 9º, dispõe que cláusulas penais podem ser de no máximo 10%. Então tem lei sim. E quando gravamos a primeira reportagem lá, a promessa da rede foi que passaria por um treinamento. Então vamos hoje a Contorno do Corpo do Castelo, ouvir deles o que eles têm a dizer. Peço que vocês acompanhem mais um caso para a Ronda do Consumidor. Estamos chegando a Contorno do Corpo. Vamos lá, deixa eu ver quem vai conversar conosco. Bom dia, tudo bem? Eu sou o Ben Mendes da Ronda do Consumidor, eu tenho um problema de prestação de serviços. Quem pode conversar comigo? Quem? Juíde? Luigi. Tá, obrigado. Como é o nome da senhora? É um pouquinho de queijo. Como? Grace. Grace, obrigado, Grace. Vamos aguardar o Luigi, então, que é gerente. Cheguei a entrar em contato com o gerente pelo WhatsApp. E aí ele falou que no momento Obrigado. que ele não poderia me auxiliar, porque no momento que eu solicitei o cancelamento ele não era o gerente da unidade. E aí ficou só nisso e ele afirmou que é vir cobrado os 20% e pronto. Entendi. Pois é. Assumiu a gerência, tem que assumir os problemas que o Sim. cargo traz, né? Sim. Vamos ficar aqui, Pedro, por favor. Obrigado. A senhora chegou a conversar com o Pedro ano passado, não é isso? Ele solicitou o cancelamento, a senhora lembra? Tá, ele solicitou em agosto o cancelamento. Aí as cobranças continuaram. A senhora sabe por quê? Continuar? Ele solicitou em agosto, não é isso? Foi, eu vim até a recepção e aí solicitei para você o cancelamento. E aí você me informou da multa de 20% e eu falei que eu não concordava, né? Aí eu pedi para você olhar com o setor responsável a respeito dessa multa. E aí, desde então, eu não tive nenhum retorno da academia. E quando eu solicitei o cancelamento também, não me orientaram a assinar nenhum termo para que eu efetivasse o cancelamento de fato, porque ficou dependendo de uma resposta da academia a respeito Na dos época 20%. a senhora chegou a comunicar? Sim, eu comuniquei para eles, ele também ficou de lá dentro. Mas ele retornar para poder fazer essa solicitação preenchida. Entendi. A Tá. gente ficou aguardando, mas começou no período da manhã. Aí eu não sei se retornou, teve outras meninas que falaram com você. Mas então a senhora chegou a passar para a academia que ele queria cancelar o contrato? Aham. Beleza, ótimo. Obrigado, tá? Tá bom, obrigado. As cobranças desde agosto eram de quanto?
159,90. E cessaram em fevereiro. Fevereiro, que foi quando eu realmente fui orientado a assinar o termo. Mas no termo eu coloquei observação, porque lá pede data em que está assinando o termo. Eu coloquei, essa é a data em que eu estou assinando, mas é que eu efetivamente solicitei foi no ano passado, há uns 5 meses atrás. Eu coloquei uma observação no termo. Perfeito. Aí, bem, ela falou que passou o caso para esse Luigi na época. Só que aí, quando eu falei com o Luigi, ele falou que ela não passou o caso para ele porque ele não estava na unidade. Então, devia ter sido um erro dela. Bom dia, como vai? Olá, tudo bem? Imagina, o senhor é o seu Luigi? Sim, sou eu. Tá, o senhor está ciente do caso? Aliás, desculpa, seu Luigi, eu sou o Benientes da Ronda do Consumidor, esse é o Pedro. O senhor está ciente do caso dele? No momento, não. Tá. Qual é a situação? Eu vou passar para o senhor. Esse é o Pedro Silvério, ele contratou a academia no ano passado, foi em Junho, 16. E em agosto ele veio aqui solicitar o cancelamento. Quando ele solicitou o cancelamento, foi apresentado para ele uma multa de 20%, que seria incidida pela rescisão contratual, mas mesmo ele tendo solicitado esse cancelamento em agosto, não foi efetivado. A cessação das cobranças só aconteceu no mês passado, fevereiro. Exatamente. Por quê? Porque a academia só em fevereiro falou para ele que ele precisaria de assinar um termo de cancelamento. E ainda assim quiseram cobrar os 20%. E aí a Marcela mandou um e-mail para ele dizendo que essa cobrança de 20% não pode ser feita porque a lei não determina limite. Só que não é bem assim. São duas coisas diferentes, tá? Estou tentando explicar ao senhor duas coisas. A questão da multa, a Lei de Usura, artigo 9º, ela dispõe que só pode ser de 10%. Então, sim, ele pode suportar uma multa, porque ele não quis mais continuar contratado, mas ela só pode ser de 10% das parcelas restantes. Então, esse é o primeiro problema que a gente tem. E o segundo problema é que, em agosto, ele solicitou o cancelamento, aqui na recepção, com a recepcionista inclusive. Até fevereiro foram cobrados. Essas cobranças até fevereiro, elas são indevidas. Ele precisa ser ressarcido dessas cobranças. Então, a gente precisa, hoje, que a Contorno do Corpo faça isso. Por gentileza. As cobranças já foram cessadas, então faça o ressarcimento de agosto até fevereiro, R$ 159,90, Exatamente. que eram as mensalidades até fevereiro, então a gente vai fazer o cálculo quanto que dá, e incida a multa de apenas 10%, por favor. Tá, deixa eu só anotar uma coisa aqui. Sim. Pra não esquecer. Pois não. A gente não trata do cancelamento nas unidades. Ok. Né? Por isso que você me perguntou se a gente estava ciente desse cancelamento. Sim. Por isso que eu não estava ciente. Ok. Qual que é o nome completo dele? Pedro É Pedro Silvério Silvério Madureira. Madureira? Isso. O Pedro, você conversou com quem? Com a Grace, aqui Com na a recepção. Graciele. Isso. E ao solicitar o cancelamento, não foi feito aqui, você solicitou através do site com a Marcela, correto? Não, o site, na época eu mandei no Fale Conosco também, só que ele não me retorna nenhum tipo de notificação, falando que não tive o retorno por parte da academia, nem recepção, nem no site. Não, o Fale Conosco, o site não entrou em contato com você? Nada. Qual foi a data? Foi no fim de agosto, Final de agosto de 2023. Exatamente. Ok. E de lá para cá, todas essas cobranças, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro fevereiro. e fevereiro. E a multa de 20%. E agora eles efetuaram um cancelamento de 20%. É, Isso. exatamente. Eles efetuaram o cancelamento em fevereiro. Foi quando eu fui orientado a assinar o termo. Quando eu vim aqui no final de agosto, eu não fui orientado a Foi quando assinar você o termo. conversou comigo, não foi? Não, conversei só com a Grace. Você não chegou a me conhecer, não? Não. Mas Entendi. teve algum contato telefônico? Com ele eu tive pelo WhatsApp, mas recentemente. Recentemente eu falei com você entendi. sobre esse caso. Aí quando foi em fevereiro, houve a multa contratual, cobrando a multa contratual de 20%, mais as demais parcelas que você já Exatamente. tinha pago. Isso. Na parcela desse mês, de agora, que está aberta, mês de março, cobraram a mensalidade no mês passado e a multa contratual. Entendi. Tá. Silvério, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou entrar em contato, vou esperar só para vocês me aguardarem um minutinho Claro, só. sim. Eu vou entrar em contato com o setor financeiro para mim entender qual foi o motivo dessas cobranças
terem ocorrido no cartão dele de forma recorrente e qual foi o motivo dessa cobrança após 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses após terem vindo sendo cobrado no seu cartão de crédito. Eu vou entrar em contato com eles lá para eu poder entender a situação e já dou um retorno aqui. Perfeito, eu aguardo. Tá bom? Obrigado. Só Tá, vocês obrigado. querem aguardar sentado? Eu já aguardo. Obrigado. Só um minutinho. Obrigado. Vamos sentar aqui. Vamos ver qual será a solução proposta pela Contorno do Corpo. Gente, lembrando que o papel da Ronda do Consumidor é fazer um bom jornalismo, levar informação, ouvir os consumidores, ouvir os fornecedores. Eu digo o seguinte, ter a Ronda do Consumidor no seu estabelecimento uma vez, eu diria até que todo fornecedor está suscetível, né? Pode acontecer. Mas a partir da primeira vez, eu acho que é uma negligência até, né? Porque a gente orienta. Então, na primeira vez, quando fomos na unidade de Betim, a gente orientou bastante. A gente recebeu, inclusive, uma nota da empresa dizendo que iria treinar a sua equipe para que aquilo não acontecesse novamente. Está aqui, de novo, o caso acontecendo. Então, é só mudar a política interna, não é? Adaptar. Talvez seja por desconhecimento. Eu acredito que não seja mais, porque a gente já foi uma vez. Mas se o desconhecimento ele persiste, eu vou passar aqui agora os termos legais. Primeiro, contorno do corpo. Decreto, conhecido como Lei de Usura. Artigo 9º. Lá dispõe que cláusula penal não pode ultrapassar 10% do valor das parcelas vincentes. Então, tá lá bonitinho na lei, é só adaptar o contrato. Aí vai ficar de acordo com a lei. Artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que qualquer cláusula contratual que esteja em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, e aí o artigo 9º da Lei de Usura entra, é cláusula nula de pleno direito. Então, essa cláusula no contrato de vocês é nula de pleno direito. Então é só adaptar o contrato. Outra questão, a partir do momento em que o consumidor informa que não deseja mais permanecer contratado, o estabelecimento tem que prontamente atender a essa solicitação, não podendo mais fazer nenhuma outra cobrança de mensalidade. O consumidor já disse que não quer mais permanecer contratado. Por quê? Porque tem um artigo bonitinho aqui também, que é o artigo 42 do presente código, que a Contorno do Corpo também pode fazer uma leitura. Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Aí o parágrafo único dispõe o seguinte: o consumidor cobrado em quantia indevida, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro que pagou, em excesso acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Então, por que hoje nós estamos aqui, junto com o Pedro, requerendo apenas a devolução do que foi pago em excessos e não dobrado? Porque é uma negociação, um acordo que ele está tentando fazer de forma extrajudicial. Então, como é de forma extrajudicial, não tem como a gente verificar o chamado engano justificável, mas em juízo tem. Então, se esse caso for parar na justiça, o juiz vai aplicar o parágrafo único do artigo 42. E se a empresa não conseguir provar que esse engano, essa cobrança foi com engano justificável, a empresa tem que pagar dobrado. Então é muito melhor atender a solicitação de forma extrajudicial que o consumidor está fazendo do que levar isso aqui para o Poder Judiciário. O prejuízo é muito maior, né? E mais do que isso, é melhor adaptar o contrato, rever as práticas internas. Com certeza. Avisa para todas as unidades, avisa para todos os funcionários. Sim. No dia que o consumidor falar que não quer mais manter contratado, faça todo o protocolo e pare, cesse as cobranças.
Por quê? Porque vai dar um prejuízo para a rede. Olha só, essa reportagem, ela pode chegar a muitas outras pessoas que eventualmente desconheciam desse direito e passam a conhecer. E se a rede continuar cobrando dobrado, cobrando indevidamente, essas pessoas vão querer ter o seu direito resguardado, né? Então vamos aguardar para ver o que eles têm a dizer. Vamos aguardar então. Pedro. O pessoal está perguntando, essa aí acho que até dá para o Pedro responder. O pessoal está perguntando quem que é esse pessoal de azul que tá atrás. Eles estavam no início da reportagem, Pedro. Esse pessoal que trabalha comigo. São os colegas do senhor. Parece com ele. Meu irmão. Sou É meu! É igualzinho. E aí, tá bom? Deu tudo bem, graças a Deus. Que Bom isso? dia. Agora que eu vi, eu não sabia que sabia tudo. Você ouviu lá aquela hora. Beleza. Quem é quem? Que isso, rapaz? Parece mesmo. O pessoal são multiclonização aí. E o nome dele é? Bruno. Pedro e Bruno. O Isaías pediu para você mandar um abraço para a sogra dele, Adelaide, lá de Bragança Paulista. Um abraço para Adelaide de Bragança Paulista, sogra do Isaías, que acompanha a Ronda do Consumidor. Muito obrigado. Beleza, Ricardo? A Patrícia mandou aqui, sou mãe do Pedro e do Bruno. Olha, Minha mãe a família tá toda acompanhando. Legal, Patrícia. legal, Um abraço para bacana. você. Ele voltou ali, vamos ver se tem. Vamos lá, Pedro. Sim. Imagina. Eu entrei em contato com a gerência geral da rede Ok. para a gente poder tentar resolver isso da melhor maneira possível, tá? Sim. Eu não consigo levantar essas informações em tempo hábil, Ok. tá? Mas a gente está aqui com o intuito de resolver esse problema dele e tudo que for pedido, né, desde agosto até agora, vai ser, né, aí ressarcido para ele. Eu só precisava de um prazo até segunda-feira para que o setor financeiro me passe todas as documentações. Ok. É razoável hoje, é sexta? Sim. Pode ser? Sim, Segunda-feira? com certeza. Até o Pode final ser. do dia? Pode ser. Aí até segunda-feira eles levantando todas as informações, aí tudo que ele for fazer já faz de forma imediata. Combinado. Beleza? Muito obrigado. Obrigado, então. gente. Tá, Muito um obrigado. abraço. Tem algo mais que você queria dizer? Não, somente Tranquilo? isso. Obrigado, gente. Obrigado, Grace. Tchau, viu? Muito obrigado. Vamos lá, vamos terminar aqui então, gente. Aí, segunda-feira até o final do dia, vão ter uma resposta assertiva. Certo. Né? E pelo que eu entendi ali, vão Sim. fazer os devidos ressarcimentos, Pedro. E aí a gente vai reportar direto para a audiência, porque essa reportagem não vai ao ar antes de segunda. Perfeito. né? E Entendi. aí vai com o resultado completo. Entendi. Combinado? Certo. Alguma dúvida, Combinado. Pedro? Não, somente. Não, eu sempre oriento a quem passa pela Ronda do Consumidor o seguinte: a partir desse momento, Sim. você, obviamente, é livre para conversar com a empresa se você quiser. Certo. Mas se você não se sentir confortável, você pode falar assim: meu caso está com a Honda do Consumidor. Ok. Aí passa o contato para o contato da gente, né, da Honda. Ok. Que aí conversa de jurídico para jurídico e fica uma Perfeito, coisa melhor, perfeito. tá bom? Mas se Combinado. você quiser conversar também, você tem o seu pleno direito. Ok. Combinado? Perfeito. Alguma dúvida? Cara, não, mas agradecer mesmo. Ah, imagina. Confesso que quando eu mandei mensagem solicitando o apoio da Honda, eu não esperava que eu fosse ser respondido tão rápido. Foi Fico feliz. de horas assim, É. o Brenda entrou em contato comigo e já me deram todo o apoio necessário para resolver a situação. Fico muito feliz, Pedro. E eu aproveito então as palavras do Pedro para dizer a vocês o seguinte: a gente recebe diariamente centenas de mensagens. Infelizmente, a gente tem que fazer uma seleção por DDD para atender nas reportagens, porque a gente não dispõe de uma estrutura que nos permita atender outros DDDs, né, que não seja o 31 aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, por isso que às vezes alguém, por exemplo, que é lá da Bahia, manda alguma mensagem, a gente demora um pouco mais para responder, por causa desse filtro que é necessário que seja feito, mas a gente se esforça para responder a todo mundo. As pessoas que são aqui do DDD 31, as mensagens a gente consegue responder mais rápido por esse filtro, pela nossa estrutura. Quem sabe um dia a gente consiga... E aí? Quem sabe um dia a gente consegue atender a mais gente de outros estados também, de outras unidades da federação. Mas enquanto isso, a gente vai fazendo nosso trabalho aqui de formiguinha, compartilhando informação. Assim a gente consegue construir um país melhor. Aproveitar o ensejo, passou um motoqueiro aqui cumprimentando. Quero deixar aqui os meus abraços cordiais a esses trabalhadores que trabalham sobre as motos, né? Quero deixar aqui o meu respeito a vocês, o meu desejo
de que Deus os guarde nessa caminhada e de que o trabalho de vocês a cada dia seja mais reconhecido, mais valorizado, que as pessoas possam a cada dia respeitar vocês mais, entender que vocês são trabalhadores, né? E que as pessoas tenham respeito a ponto de entenderem que elas podem descer do 9º andar e receber o entregador na portaria, né? Exigir que um trabalhador suba até o 1º, 2º, 3º, 9º andar para entregar a sua encomenda é no mínimo desrespeitoso, desumano. Então eu espero que a sociedade evolua ao ponto de respeitar esses trabalhadores. Toda reportagem eles passam e cumprimentam. Sim, eu acompanho. Pedro, muito obrigado. Obrigado a você. Só tenho a agradecer a equipe aí. Imagina, estamos à sua disposição. Muito obrigado. Pedro ou Bruno? Quem está aqui agora? Pedro. Vai que trocando fica Um abraço para sua mãe, Patrícia. Patrícia. A família do Pedro estava toda acompanhando aí pela live. De Belo Horizonte, Minas Gerais, Ben Mendes para a Ronda do Consumidor. Eu não sei o que tem acontecido com alguns fornecedores, orientados talvez por seus advogados, que alguns ultimamente têm preferido deixar com que a demanda chegue ao Poder Judiciário, mesmo havendo um alto risco de perder essa demanda. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos uma nota aqui da Contorno do Corpo. Lembrando que é a segunda vez que nós gravamos na Contorno do Corpo problema semelhante. Mas eu não sei se quando eles enviaram essa nota aqui, se eles tinham ciência do que foi abordado na reportagem. Inclusive a declaração da funcionária de que ela sim foi procurada pelo consumidor para cancelar o contrato naquela data. Eu acho que eles não sabem disso. Porque olha só o que foi enviado. Por isso que é bom a gente aguardar um tempinho. Boa noite, tudo bem? Conforme solicitado, estou encaminhando a nota oficial da rede de Academia Contorno do Corpo, onde encontra-se a tratativa da empresa referente ao senhor Pedro Silvério Madureira, no qual firmou um contrato no dia 12/6/2023, tendo permanecido vigente até 27/1/2024. Já começa aqui o erro, né? Eu acho que não sabiam da informação que nós temos aí, da confissão da própria funcionária, de que o consumidor foi lá sim e tentou solicitar o encerramento do contrato. Eu acho que não sabiam, né? Oportunidade no qual fora solicitada a sua rescisão. Tendo esta data sido considerada como termo final da relação estabelecida entre as partes, até quando os serviços permaneceram à inteira disposição do mesmo. Aí aqui a gente não usa do mesmo, né? Mas tudo bem. A academia coloca-se à disposição para restituir eventual quantia cobrada indevidamente, desde que comprovado o requerimento de rescisão ainda no ano de 2023, seja através de e-mail, mensagem via WhatsApp ou formulário de cancelamento disponibilizado na academia. Destaca-se nesse aspecto que a academia não localizou qualquer solicitação anterior de cancelamento por parte do consumidor. Vai localizar agora. Assistindo a essa reportagem, vão ver a funcionária de vocês assumindo que o Pedro esteve lá na data que ele relatou para tentar cancelar. Mas se vocês não tiverem assistido a reportagem bem assistida, pessoal da edição, coloca aí o trecho da funcionária falando. A senhora chegou a conversar com o Pedro ano passado, não é isso? Ele solicitou o cancelamento, a senhora lembra? Tá, ele solicitou em agosto o cancelamento. Aí as cobranças continuaram. A senhora sabe por quê? Continuar? Ele solicitou em agosto, não é isso? Foi, eu vim até a recepção e aí solicitei para você o cancelamento. E aí você me informou da multa de 20% e eu falei que eu não concordava, né? Aí eu pedi para você olhar com o setor responsável a respeito dessa multa. E aí, desde então, eu não tive nenhum retorno da academia. E quando eu solicitei o cancelamento também, não me orientaram a assinar nenhum termo para que eu efetivasse o cancelamento de fato, porque ficou dependendo de uma resposta da academia a respeito dos 20%. Na época, a senhora chegou a comunicar? Sim, eu comuniquei para eles, ele também ficou de lado no ele retornar para poder fazer essa solicitação do preenchimento. Entendi. A Tá. gente ficou aguardando, mas começou no período da manhã. Aí não sei se retornou, teve outras meninas que falaram com você. Mas então a senhora chegou a passar para a academia que ele queria cancelar o contrato? Beleza, ótimo. Obrigado, tá? Tá bom, obrigado. Perfeito, voltemos.
Colocando-se à disposição para restituir eventual quantia cobrada indevidamente, desde que comprovado o requerimento de rescisão ainda no ano de 2023. Seja através de e-mail, mensagem via WhatsApp ou formulário de cancelamento disponibilizado pela academia. Melhor do que isso, temos a confissão da própria funcionária, né? Com relação aos encargos rescisórios previstos contratualmente, há de se ressaltar que não existe qualquer abusividade na referida cláusula, haja visto que sua previsão é legalmente permitida em contratos que oferecem condições benéficas aos consumidores para em troca permanecerem fidelizados durante certo limite de tempo, desde que assim seja previamente pactuado entre as partes, como se verifica no presente caso. Aí eles colocam letras maiúsculas aqui, para falar o seguinte: vale ressaltar ainda que o percentual a título de multa rescisória se encontra dentro dos limites razoáveis, haja vista que a limitação prevista no artigo 9º do Decreto 22626, também conhecida como Lei de Usura, se aplica apenas e tão somente aos contratos de empréstimo, não havendo qualquer correlação com o contrato em discussão. Aí provoca a ronda do consumidor e a gente tem que ler decisões judiciais que eu lerei aqui. E para ajudar a defesa do contorno do corpo, a gente vai deixar até os números dos processos aqui embaixo, é só clicar. Assim sendo, a estipulação de multa em encargos rescisórios presente no instrumento particular, pactuado entre os contratantes aqui mencionada, é medida amplamente amparada pela lei consumerista, não havendo qualquer abusividade ou afronta ao direito do consumidor nas disposições contratuais, em virtude da inexistência de qualquer limitação legal, desde que fixada com razoabilidade e sobre o valor faltante do contrato, como o ocorrido no caso em comento. Colocamos-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Igor de Oliveira Nascimento, da Elcio Reis e Advogados Associados. Doutor Igor, vamos bater um papinho aqui, doutor? O senhor vai clicar embaixo, aqui na descrição do vídeo, tem os números do processo. Aí o senhor vai encontrar o processo cuja decisão eu estou lendo agora. Tratava-se, inclusive, de um caso da ronda do consumidor. E a decisão do juízo foi: por todo o exposto, fixo a multa contratual em 10% sobre o valor dos serviços contratados restantes, que totaliza o montante de R$ 170. Então, a decisão favorável ao consumidor, aplicando-se o entendimento de que só pode ser 10%. Mas, para não ficar só nas nossas palavras, vamos lá, vamos para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque por todo esse Brasil, os tribunais entendem que a lei de usura se aplica, por analogia, aos contratos de prestação de serviço no que diz respeito à multa rescisória. Mas o senhor está dizendo que não? Talvez os tribunais estejam errados, né? E tudo bem, o senhor tem a oportunidade de discutir em juízo, quem sabe mudar o entendimento dos tribunais. Vamos lá. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá? Então, era uma apelação civil, tá aí também, na descrição, o número do processo. E aí, o legal aqui é que o Tribunal de Justiça, ele dispõe ostensivamente que a multa, o teto máximo para uma multa que envolva relação de consumo, a multa rescisória, é de 10%, prevista na lei de usura. E talvez os desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais não entendam. Minas Gerais não, aliás, do Rio de Janeiro. Aí eles colocam até assim, olha, com efeito, as cláusulas que impõem ao consumidor longo prazo ou multa elevada para rescisão do contrato violam o Código de Defesa do Consumidor, afigurando-se razoável na hipótese a utilização do limite máximo de 10% do valor da dívida previsto no artigo 9º da Lei de Usura. Doutor Igor, como que fica aqui? Uma vez que não restou comprovada a ocorrência de qualquer trabalho ou despesa adicional pela ré capaz de justificar o expressivo percentual da multa prevista. Então, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, doutor Igor, e autoescola, não é autoescola, não, isso aqui é uma academia. Academia Contorno do Corpo, estão aplicando uma lei
de forma equivocada, como vai ficar isso aqui? Só disse que não tinha legislação sobre isso. Estou mostrando que tem. Tem mais? Tem. Vamos lá, que hoje vai ser um compêndio. Tem mais. Próximo link, agora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Tá aqui o link de novo. Aí, o legal é que o Tribunal de Justiça fez até uma reportagem sobre isso. Multa abusiva de 40% no cancelamento de contrato é considerada nula. Aí lá na fundamentação, vou correr lá para a fundamentação. Aí está lá o nome do processo também, tá? Diante disso, o magistrado julgou procedente os pedidos da autora para decretar a rescisão de contrato, reduzir a multa rescisória para 10% do valor das mensalidades pagas e determinar a devolução de 20 cartas de cheque não descontadas. Uai, Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Tá certo que de Brasília vem muita coisa ruim, né? Distrito Federal vem muita coisa que nos assusta, mas isso aqui, eu acho que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal deve saber o que eles estão falando, né? Ok. Tá bom. Então, por último, agora, vamos deixar o entendimento do Instituto Brasileiro de quê? De Defesa do Consumidor, né? O IDEC. Aí o título era Multa para cancelar matrículas em universidade pode ser abusiva. Aí, lá atrás, tem... Aqui, ó, a matéria é grande, tá? Procon de São Paulo vê abuso. Aí tem aqui, ó, a opinião do advogado. Aí, Janaína Malê, coordenadora jurídica da Associação de Defesa do Consumidor, por sua vez, considera que é legal a multa de até 10% pelo cancelamento, mesmo antes do início do ano letivo. Até 10%. Baseando-se também na lei de usura. Então, contorno do corpo, eu disse que eu não estou entendendo o que alguns fornecedores têm feito, que é tentar judicializar sempre. Olha a oportunidade que a gente tem. A gente foi ao estabelecimento para tentar um acordo extrajudicial, mas não é um acordo para lesar ninguém. É um acordo baseado no que dispõe a lei. A gente não chega ao estabelecimento e fala assim, ó, vamos fazer um acordo aqui, vocês vão tomar esse prejuízo. Não, é um acordo de acordo com a lei. Eu não consigo entender o porquê, né? Embora seja um direito, mas resistir a essas possibilidades e ir para o Poder Judiciário de forma a sobrecarregar o Poder Judiciário. Então, se a Contorno do Corpo quiser voltar atrás na sua decisão e entender que é 10% e fazer a multa apenas de 10%, ficaremos muito gratos. E se agora, depois da prova e em vídeo da funcionária assumindo que o consumidor os procurou em 2023, se quiserem assumir, aí evita-se até a demanda judicial. O propósito da Honda não é esse, gente. A gente não quer judicializar as coisas. O propósito da Honda, judicializar tem que ser uma exceção. A regra tem que ser a reportagem e o acordo ali durante a reportagem. Então, assim, eu peço aos fornecedores para... Vamos tentar evitar essa superjudicialização sempre, até porque no final lá está perdendo. E, então, agora aqui, vamos aproveitar essa oportunidade. O espaço da Honda está aberto para vocês falarem aí o que vocês quiserem, né? Então, de Belo Horizonte, Minas Gerais, se a Contorno do Corpo não voltar atrás, teremos que ir ao Judiciário novamente, isso eu falo com pesar, e a gente passa para vocês todos os resultados aqui. Bem Mendes para a Honda do Consumidor. E aí, tá bom? Prazer conhecê-lo, muito obrigado. Tá bom. Como é que é seu nome? Advogado lá. Isso, é Felipe. Felipe, prazer, obrigado. Tchau, viu? Até mais. Vamos lá, ó. É Oficina do Smart. Castelo, entendeu? No bairro Castelo. Temos aqui um fornecedor que acompanha o trabalho da Honda, então se acompanha o trabalho da Honda, tem um compromisso com o direito do consumidor. E a gente está aqui então para conhecê-lo. Hoje estava fazendo uma gravação ali, ele chamou aqui. E a gente acompanhando de longe, entendeu? E espero ter resolvido também a demanda que estava lá, né? Deu certinho lá, deu certo. Deixa eu te perguntar. Qual que é esse, entendeu? Tenho certeza disso. Alejandro, como é o Instagram de vocês? Oficina do Smart.
OficinadoSmart.com, o que vocês fazem aqui? A gente trabalha no ramo de assistência técnica especializada para notebooks, celulares, temos diversos modelos de películas, capinhas também, entendeu? Perfeito. Estamos há mais de 4 anos no ramo, entendeu? Ótimo. Da assistência e tudo mais, notebooks também, entendeu? Maravilha. Então, olha, 90 dias é o prazo de garantia para os produtos que você faz aqui, certo? Além do mais, a gente concede 1 ano de garantia. Olha, então tá bom. 90, Posso 30 dias. posso te dar esse livro, então? Claro, com certeza. Deixa eu dar esse livro. Deixa eu assinar, Pode fazer ficar. uma dedicatória para você aqui. A Oficina do Smart. Eu gosto disso, viu, gente? Quem tem compromisso com a lei e com o consumidor merece a nossa atenção. A Oficina do Smart Castelo. Meu respeito e admiração. Ben Mendes. Prazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Viu? Prazer conhecê-lo. Por esse mérito, por essa Imagina, sabedoria, que isso. principalmente, entendeu? É uma honra pra gente. Que isso, uma prazer é meu. oportunidade. Muito obrigado mesmo, viu, gente? Prazer é meu. Um abraço, viu? Até mais. Valeu. Falou, tchau, tchau.